Boa noite. Olá, boa noite. Câmara tenta aprovar ainda hoje a reforma política. Os dois principais pontos são a mudança do sistema eleitoral para o Distritão e o fundo bilionário para bancar campanhas. Ex-articulador político de Temer é denunciado pelo Ministério Público. Gedel Vieira Lima é acusado por obstrução de justiça por supostamente tentar evitar a delação do operador financeiro do PMDB, Lúcio Funaro. Justiça nega pedido de liberdade do ex-ministro Antônio Palocci. O petista já foi condenado na Lava Jato e negocia acordo de delação premiada. Presidente Temer culpa a inflação baixa e refis por alta do rombo fiscal do governo. E diz que reformas incomodam a elite privilegiada. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Gedel Vieira Lima é denunciado por obstrução de justiça. O ex-articulador político de Temer está em prisão domiciliar. A acusação tem como base a suposta pressão de Gedel para que o lobista Lúcio Bolonha Funaro ficasse em silêncio e não fechasse delação premiada. Os procuradores citam as ligações de Gedel para a esposa de Funaro, Raquel Pita. De acordo com o Ministério Público Federal, os telefonemas declaradamente amigáveis intimidavam indiretamente Funaro. O doleiro está preso na Papuda. Funaro é apontado como operador financeiro do grupo político do qual Gedel, Temer, os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha e Henrique Alves faziam parte. O nome de Gedel apareceu também na delação da JBS Friboi. Segundo Joesley Batista, antes de tratar dos assuntos do grupo frigorífico com o Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, a interlocução do governo com a JBS Friboi era feita por meio de Gedel. De acordo com Joesley, ele só se afastou das negociações após Gedel deixar o governo em dezembro do ano passado, acusado de pressionar Marcelo Calheiro, do Ministério da Cultura, a liberar uma obra que estava embargada pelo patrimônio histórico. O empreendimento fica numa área nobre de Salvador, onde o articulador político de Temer tinha um apartamento. Sobre este caso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação de improbidade administrativa contra Gedel. Na delação, Joesley Batista disse também que Temer deu aval para comprar o silêncio de Funaro e de Eduardo Cunha. Preso no Paraná desde o ano passado, o ex-presidente da Câmara tentou, sem sucesso, fechar a delação premiada com a equipe de Rodrigo Janot. Para os procuradores, Cunha omitiu informações sobre aliados e teria acusado apenas figuras com as quais rompeu nos últimos meses antes de ser preso. Ele também teria apresentado poucas provas para as denúncias que prometia fazer. A estratégia da defesa de Cunha é tentar retomar as negociações para uma delação após a posse de Raquel Dodge no comando da Procuradoria-Geral da República. Ela assume o cargo no dia 18 de setembro. E o doleiro Lúcio Funaro disse hoje que há impasse com o Ministério Público para fechar a delação. Aos jornalistas, disse que não está satisfeito com a negociação. O doleiro afirmou que a sua defesa fez uma proposta sobre o tempo em que ele deverá ficar preso em regime fechado, mas que na contraproposta os procuradores apresentaram um tempo bem diferente, muito distante do que ele queria. As declarações do lobista foram dadas após ele participar de uma audiência da operação que investiga irregularidades em financiamentos do Fundo de Investimento do FGTS, da qual é réu. 24 horas depois da operação da Polícia Federal deflagrada contra ele, o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, ainda não se pronunciou sobre as acusações. Ele é acusado de receber R$100 mil por mês de um esquema de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado. O governador Robinson Faria foi convidado, mas em decorrência da Operação Anteros da Polícia Federal, deflagrada ontem, não compareceu ao evento em Natal hoje, que entregou ao prefeito de São Paulo, João Dória, o título de cidadão natalense. Robinson Faria passou o dia no gabinete dele e, segundo a assessoria do governo, só vai voltar a se pronunciar quando a defesa tiver acesso aos autos do processo. Por nota, ontem o advogado do governador, José Luiz Oliveira de Lima, negou a prática de
qualquer irregularidade durante o mandato de deputado estadual dele. A defesa diz ainda que Robson Faria sempre esteve à disposição para prestar qualquer esclarecimento, mas que não concorda com a operação da polícia realizada ontem contra ele e espera o rápido restabelecimento da verdade no episódio. De acordo com a ex-procuradora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Rita das Mercês Reinaldo, na época que era deputado estadual, o atual governador do estado era beneficiário direto de um esquema de funcionários fantasmas na casa. Segundo ela, o governador potiguar arregimentava servidores para receberem salários sem trabalhar. O dinheiro referente ao pagamento dos funcionários fantasmas era recolhido diretamente a Robson Faria. Segundo a delatora, o governador recebia cerca de R$100 mil por mês do esquema, que durou até o último dia de mandato dele como deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado, em dezembro de 2010. A operação deflagrada ontem contra Robson Faria pela Polícia Federal foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília e tinha como objetivo de coibir a suposta tentativa do governador potiguar de comprar o silêncio de um outro delator do esquema. Juiz Sérgio Moro ouviu 3 delatores da Lava Jato em ação penal contra executivos da Queiroz Galvão. Prestaram depoimento hoje na condição de testemunhas do Ministério Público Federal o doleiro Alberto Youssef, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa e o lobista Fernando Baiano. De acordo com os procuradores, 2 executivos da Queiroz Galvão e o Defonso Colares Filho e Ayrton Medeiros pagaram R$10 milhões para o ex-senador Sérgio Guerra, do PSDB, morto em 2010, e também ao deputado federal Eduardo da Fonte, do PP. O dinheiro seria propina para que os 2 políticos atuassem para barrar o prosseguimento da CPI da Petrobras em 2009. Naquele ano, a CPI apurava irregularidades em contratos de empreiteiras envolvendo a Petrobras e a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. O suposto esquema foi descoberto em outubro do ano passado, durante a 33ª etapa da Operação Lava Jato, batizada de Resta 1. O juiz Sérgio Moro explicou a demora para ouvir as testemunhas, quase um ano, alegando que neste período estava ocupado com outros processos. A Polícia Federal teve acesso a um vídeo já entregue ao juiz Sérgio Moro de uma reunião entre o ex-senador Sérgio Guerra e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Os 2 executivos da Queiroz Galvão também participaram do encontro, onde foi discutido o recebimento dos R$10 milhões. Naquela ocasião, Sérgio Guerra, que era um dos 10 integrantes da CPI, disse que se comprometeria a aliviar as acusações, intercedendo inclusive para que outros políticos do PSDB não levassem as investigações adiante. Paulo Roberto Costa, Fernando Baiano e Alberto Youssef já foram condenados na Lava Jato. Os 3 tiveram as penas atenuadas depois que fecharam acordos de delação premiada. Os depoimentos dos 3 marcam a retomada dos trabalhos da Lava Jato em Curitiba, que, apesar de não terem parado, foram ofuscados por outros processos, entre eles o que apura a participação do ex-presidente Lula no esquema de corrupção envolvendo o triplex em Guarujá. Lula já foi condenado em primeira instância e aguarda julgamento de recurso que será analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Em julho, a Polícia Federal encerrou a força-tarefa exclusiva da Lava Jato que atuava no Paraná, formada por 40 pessoas, incluindo 4 delegados. Por enquanto, o contingente de procuradores do Ministério Público não foi atingido pelo corte. E os desembargadores negaram ainda um novo pedido de liberdade do ex-ministro Antônio Palocci do PT, condenado na Lava Jato. Na decisão, os desembargadores entenderam por unanimidade que a prisão é necessária por haver risco de novos atos de lavagem de dinheiro, uma vez que os valores obtidos nos crimes ainda não foram sequestrados pela Justiça. Eles destacaram ainda a possibilidade de fuga de Palocci do país. O petista foi ministro da Fazenda no governo Lula e da Casa Civil no governo Dilma.
Ele foi preso em setembro do ano passado na Operação Omertá, uma das fases da Lava Jato, acusado de participar de um esquema de corrupção envolvendo a empreiteira Odebrecht e contratos de sondas com a Petrobras. Palocci teria recebido propina de 128 milhões de reais, valor supostamente destinado ao partido. Atualmente está detido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O ex-ministro foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Em depoimento à Polícia Federal realizado no dia 22 de julho, o senador Aécio Neves, do PSDB, ficou calado. Aécio alegou que não teve acesso aos outros depoimentos do mesmo inquérito e que só vai se manifestar após ler as informações. A investigação é baseada na delação de executivos da Odebrecht. Eles afirmaram que Aécio teria intermediado o pagamento de 7 milhões de reais para a campanha do senador Antônio Anastasia, também do PSDB, ao governo de Minas Gerais em 2010. Anastasia também faz parte do processo. O relator, ministro Gilmar Mendes, determinou a prorrogação do inquérito por mais 90 dias, a partir de 10 de agosto. Anastasia ainda não foi ouvido. Executivos da Odebrecht também prestaram novos esclarecimentos. Benedito Júnior, ex-presidente da empresa, Sérgio Luiz Neves, diretor superintendente, e Huberto Mascarenhas, responsável pelo setor de operações estruturadas, conhecido como Departamento de Propina da Odebrecht, reafirmaram as acusações contra Aécio. Apesar de alterações do texto base da reforma política não terem sido esgotadas pela Comissão Especial da Câmara, o plenário tentou discutir já o projeto de emenda à Constituição, mas o presidente Rodrigo Maia do DEM encerrou a sessão sem a votação, que deve acontecer na próxima terça-feira. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, as mudanças precisam ser aprovadas em 2 turnos e ter o apoio mínimo de 308 dos 513 deputados. Na comissão especial, os integrantes passaram o dia debatendo o relatório do deputado Vicente Cândido, do PT. A comissão discutiu um ponto que trata da doação eleitoral oculta. O parecer atual prevê que o doador terá o direito de pedir a não divulgação de sua identidade, exceto para casos de prestação de contas e fiscalização dos órgãos de controle e do Ministério Público. Críticos afirmam que a medida traz grave problema de transparência. O deputado Marcelo Castro, do PMDB, defendeu a retirada da proposta. Não tem um jornalista que entreviste um de nós para não falar na doação oculta, como se fosse assim uma coisa extraordinária. Mas é melhor tirar isso daí e deixar mesmo tudo transparente e quem doar que assuma a responsabilidade que está doando. Após se reunir com líderes na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, Vicente Cândido, do PT, relator da proposta, disse que deve retirar de seu texto o percentual previsto em 0,5% das receitas da União para irrigar o fundão, como vem sendo chamado o Fundo Público para abastecer as campanhas eleitorais. Esse percentual geraria uma receita de 3 bilhões e 600 milhões de reais. O relator admitiu mudar o texto para reduzir o valor para 2 bilhões de reais. Depois de ser votada na comissão especial, a proposta precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado. Para as mudanças passarem a valer já nas eleições de 2018, precisam ser aprovadas nas 2 casas até 7 de outubro. Hoje, em entrevista à rádio CBN, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, defendeu um novo modelo político e criticou o distritão. O sistema deve substituir o atual modelo proporcional com lista aberta para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. São eleitos os candidatos mais votados dentro do distrito e não são levados em conta os votos para partido ou coligação. O grande problema do distritão, a meu ver, é que ele acaba por afetar a estabilidade partidária. Os partidos deixam de ser importantes. Hoje os partidos têm alguma importância, embora no Brasil também eles tenham essa importância relativizada, por conta do voto de legenda. No distritão isso desaparece. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. À medida que vai penetrando o caos fiscal, Michel Temer percebe aos poucos que se deixou enfeitiçar por um tipo de ilusão que Brasília não perdoa num presidente, a ilusão de que preside. Antes de ser denunciado por corrupção, Temer se vangloriava de ter uma sólida base parlamentar. Hoje os parlamentares é que têm o presidente.
A banda fisiológica do Congresso encostou a faca na jugular de Temer. Para sobreviver, Temer entregou-se ao Centrão, bloco partidário idealizado por Eduardo Cunha. Prestes a ser denunciado novamente pela Procuradoria, o presidente celebra um conchavo do despudor com a falta de escrúpulos. O Centrão pede algo como 600 de cargos públicos e o presidente já começou a entregar ao grupo os cofres exigidos. O único cargo que os fisiológicos não reivindicam é o de presidente da República. Está entendido que essa poltrona já é da cota do Centrão. Boa noite. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, que revisa as decisões do juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, elevou as penas de executivos ligados à empreiteira Mendes Júnior. Sérgio Cunha Mendes, ex-presidente da construtora, teve a pena aumentada de 19 para 27 anos. No caso de Rogério Cunha Pereira, ex-diretor de óleo e gás da empresa, a pena passou de 17 anos e 4 meses para 26 anos e 6 meses. E Alberto Elísio Vilaça Gomes, que foi antecessor de Cunha Pereira no cargo, foi condenado pelos mesmos juízes a 11 anos e 6 meses. Moro havia estipulado a pena de 10 anos de reclusão. O Ministério do Planejamento confirmou que o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, vai fazer parte do pacote de concessões que o governo federal planeja fazer no ano que vem. Cálculos iniciais do governo apontam que Congonhas pode render 5 bilhões e meio de reais com a concessão à iniciativa privada. Segundo o ministro da Aviação Civil, Maurício Quintela, a proposta de incluir o aeroporto paulistano é dos Ministérios do Planejamento e da Fazenda e tem o objetivo de elevar o potencial de arrecadação com um plano de concessões. Quintela discorda da ideia. Para ele, a concessão do aeroporto pode prejudicar as contas da Infraero, estatal que administra os aeroportos públicos pelo país, que em 2016 registrou prejuízo de mais de 750 milhões de reais. O presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá, anunciou hoje que o partido voltará a ter o nome original MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Durante reunião, a Comissão Executiva Nacional do PMDB decidiu enviar ao Tribunal Superior Eleitoral um ofício comunicando a mudança. Para entrar em vigor, a alteração precisa ser aprovada na Convenção Nacional da Legenda, no dia 27 de setembro. Romero Jucá afirmou que não é verdade que o PMDB estaria mudando de nome para se esconder. Segundo o senador, a troca é para resgatar a memória histórica do partido e ganhar as ruas. O PMDB é o partido do presidente Temer. E em São Paulo, Temer disse que a reforma da Previdência atinge os privilegiados do funcionalismo. Ele defendeu o pacote que aumenta a meta de rombo nas contas públicas. Ontem, a equipe econômica elevou a meta fiscal para 159 bilhões de reais em 2017 e 2018. O presidente culpou a queda na inflação por parte das receitas frustradas. E para que o rombo não seja ainda maior, o governo conta com 10 bilhões de reais do Refis, o programa de parcelamento de dívidas tributárias que está no Congresso. E interessante como modificou radicalmente, aqueles que iam aderir ao Refis ficam esperando para aderir, não é? E sobre ficar esperando também não pagam o tributo. E isso aconteceu nesses últimos 3, 4 meses, que fez também cair a arrecadação. E isto criou um grande problema para o nosso déficit. Michel Temer garantiu que não haverá aumento de impostos e pediu o apoio dos empresários para as reformas. A tributária, que o presidente disse que espera ver aprovada ainda neste ano, e a da Previdência, que Temer classificou como um tema doloroso. No entanto, o governo enfrenta dificuldade para aprovar a matéria no Congresso. O Planalto precisa do apoio de pelo menos 308 deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aliado de Temer, já disse que o governo não possui hoje os votos mínimos para aprovar a reforma no plenário da Casa. A resistência está principalmente dentro da base governista. O Centrão, formado por mais de 100 deputados do PP, PR, PSD, cobram os cargos que foram prometidos pelo governo para rejeitar a denúncia contra Temer no caso da JBS. Aos empresários em São Paulo, o presidente disse que as reformas colocam o Brasil no século XXI. Ela não visa apanhar
os mais carentes. Quem ganha 2, 3 salários mínimos não vai ter nenhuma diferença na questão previdenciária. Terão, sim, aqueles privilegiados do serviço público. Aqui eu digo, em letras garrafais, não é? Que o privilégio é que está sendo combatido. A mudança da meta fiscal de 2017, anunciada ontem pelo governo Temer, abre espaço para que as emendas parlamentares tenham um reforço de mais de R$1 bilhão até dezembro. O cálculo foi feito pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. A nova meta fiscal precisa ser aprovada pelo Congresso. Hoje, o presidente em exercício do PSDB, Tasso Gereissati, acusou o governo de ter aumentado a meta fiscal para deixar uma folguinha para poder liberar emendas para aliados. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, reagiu à declaração do tucano e afirmou que não há folga e que o governo está trabalhando no limite. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Governo, deputados, senadores, burocratas e empresários que gostam dos favores estatais, lá de Brasília, ainda estão tentando jogar o país de volta nas profundezas da crise. Mas o país até que resiste. A nova onda de sujeirada e crise política que começou em maio não foi capaz de colocar o país de novo em recessão. Era o que se temia. Por enquanto, pelo menos não aconteceu. Hoje, a gente viu que o resultado do setor de serviços foi bem melhor do que o esperado. Pela primeira vez em 9 trimestres, mais de 2 anos, o setor cresceu. Cresceu lá do buraco profundo, mas começou a sair de lá. No segundo trimestre do ano, indústria e comércio também cresceram um pouquinho, mas bem além do previsto por economistas. E o total dos salários pagos no país aumentou também. Sim, o desemprego é ainda um sofrimento horroroso, mas também está parando de crescer. Até mesmo as taxas de juros dos bancos começaram enfim a cair. Ainda são, como quase sempre, horrivelmente altas, mas pelo menos voltam ao horror normal, vamos dizer assim. Os juros começam a ficar bem parecidos com aqueles cobrados lá pela metade de 2013. Com juros menores e renda um tiquinho maior, o peso das dívidas fica menor, na média do país, pelo menos. Com menos dívida, vem um tiquinho mais de consumo. E assim vamos nos arrastando devagarinho para fora do buraco profundo da recessão. Mas o pessoal de Brasília é um risco. Um Congresso irresponsável faz o que quer com um governo fraco e pouco liga para a arrumação das contas federais. Se continuarem nessa toada, podem jogar mesmo essa pequena recuperação no lixo. Estamos reféns dessa gente. Boa noite. Em presídio na Venezuela, pelo menos 37 pessoas morreram em uma briga entre presos e agentes de segurança. O motim aconteceu na capital do estado do Amazonas venezuelano, que faz fronteira com o Brasil. Segundo o governador, os detentos assumiram o controle há semanas e os agentes de segurança entraram na prisão para tentar restaurar a ordem. E 26 presos fugiram ontem à noite do Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, até agora 19 presos foram recapturados e 7 continuam foragidos. Todos cumpriam pena em regime semiaberto e aqueles que foram recapturados vão voltar para o regime fechado. Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, não há informações de como eles conseguiram fugir. E choveu hoje em São Paulo. Agora à noite a temperatura está em 15 graus, mas a sensação é de 13. Então vamos ver na previsão do tempo como fica o dia amanhã com Luciana Magalhães. Instabilidades continuam se espalhando sobre São Paulo, deixando o tempo mais frio e úmido. A quinta-feira será chuvosa, com mínima de 13 e máxima de 17 graus. Na sexta, as nuvens diminuem um pouco, mas a chuva continua, máxima de 19. E no sábado, o sol aparece com mais força, mas ainda são esperadas pancadas a qualquer hora. A máxima sobe para 24 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com Rony Vono, tudo seu. Até amanhã. O tradicional e delicioso brownie é a receita do Cozinha Amiga desta quinta, 1h30 da tarde. Assista agora. Todo seu.